na sala depois. Vocês viram ali que eu coloquei as atividades, né, para essa aula de hoje e o trabalho também, né, o trabalho avaliativo, referente a essas 3 semanas que a gente está tendo de aula, né? Então, todos os conteúdos e, inclusive, o conteúdo de hoje, tá? Vocês estão fazendo? Como é que foi lá aquelas questões que eu deixei para vocês fazerem, né? Tá tranquilo? Foi muito difícil? Vou falar por mim, professora, eu senti bastante dificuldade. Tipo, dessa última ficha, eu consegui fazer a número 1 sem errar, assim, nenhuma, sabe? Tipo, a Aham. 3 eu não sei por onde começar, a 5 também. Eu não sei se os colegas estão tendo essa mesma dificuldade. Não sei, Débora, Andressa, Juliana, não sei o que vocês estão vendo aí de dificuldade dessa primeira parte. Então, para mim, Professora, eu também estou um pouco atrapalhada agora, já me perdi um pouquinho. Estou tendo um pouco mais de Uhum. dificuldade agora. então, para mim, como eu fiz pré-vestibular até o ano passado, é um conteúdo tranquilo, sabe? Eu não tive grande dificuldade. Certo. E a Andressa? Eu consegui fazer um pouquinho, professor. Mais ou menos. Estou entendendo mais ou menos. Então, Mônica e Juliana, a gente pode ficar depois, então, da aula de hoje ali e tirar as dúvidas que vocês tiverem, até se as outras meninas também quiserem ficar ali depois, um intervalinho depois da aula, que a gente pode resolver algumas atividades extras ali daquelas primeiras listas, tá? Que vocês tiverem dúvida. O que vocês acham? Tá, Pode pode ser? ser, pode ser. Pode ser? Uhum. Então, hoje a gente vai seguir no conteúdo, falando um pouco sobre tipos de funções, tá? E aí, vamos fazer de uma maneira mais construtiva, certo? Eu vou escrevendo aqui as funções, vamos tentar construir os gráficos e definir as características de cada uma das funções, tá? E aí, vamos ver aonde a gente consegue ir hoje, até onde vocês conseguem entender e que não fique muito sobrecarregado, tá? A gente vai falar sobre algumas funções que são básicas, tá? Que são iniciais, assim, para o nosso estudo de fundamentos de matemática, que é quase num curso de graduação, um pré-cálculo, né? Porque depois a gente vai falar sobre limites e derivadas, e aí entra bastante essa questão de funções e tipos de funções que a gente vai utilizar nas operações de limite e de derivada, tá? A primeira função que a gente vai ver é a função mais simples que a gente tem, é quando a gente tem y igual a um número qualquer, tá? Então, vamos montar aqui o nosso plano cartesiano. A partir de agora, tudo que a gente for fazer vai estar vinculado com o plano cartesiano e com o gráfico dessas funções. Então, tudo vai depender de gráfico e de pontos nesse plano, né? Então, lá quando a gente falou de domínio e imagem, a gente estava falando exatamente desse plano aqui, né? Falando do eixo X, então que era que vai estar o nosso domínio, e o eixo Y, que vai estar a nossa imagem de cada uma das funções, tá? Cada um dos pontos que a gente vai colocar aqui nesse plano cartesiano, ele vai ter duas coordenadas. Uma coordenada X, tá? E uma coordenada Y. Vamos chamar essa aqui de A e essa aqui de B. E aí, para representar essa coordenada, a gente coloca ela dentro de um par ordenado, certo? Onde esse primeiro elemento aqui sempre representa o x e esse segundo elemento aqui sempre representa o y desse par, tá? Então, quando eu olho para um par ordenado, por exemplo, o 2, 3, eu sei que esse cara aqui eu vou marcar no eixo x e esse cara eu vou marcar no eixo y. Então, vamos colocar negativo aqui só para -2, -3. Então, quer dizer que eu vou pegar ele aqui, -2,
E aqui está o menos 3. 1, 2, 3. Aqui está o menos 3. Tá? E aí eu quero marcar, então, esse par ordenado aqui no meu plano cartesiano. Então, eu venho aqui, marquei o 2, marquei o 3, e aí eu ligo eles dois com um pontinho aqui. Então, esse aqui é o meu ponto menos 2 e menos 3. Ponto de coordenada menos 2 e menos 3. Abscissa 2, ordenada menos 3. Tá? Então, valor de x e valor de y. Por que eu estou falando isso? Porque agora, todas as nossas funções vão ser descritas em relação a um gráfico no plano cartesiano. Tá? Então, vamos fazer um outro gráfico aqui para baixo. Fazer a mesma função de novo. Vamos pegar aqui. No eixo y e o eixo x. Eu quero descrever, então, a minha função y igual a 2. Para esse y igual a 2, é uma função, e eu estou dizendo que para todo x que eu pegar, então, para todo x que eu pegar como um número real, eu sei que o correspondente y vai ser 2. Então, vamos dizer que aqui está o 1, os eixos aqui sempre se interseccionam na origem, tá? Aqui está o 1 e aqui está o 2. Então, o gráfico da minha função y igual a 2 vai ser uma reta, assim, paralela ao eixo x, tá? Que para todo valor de x eu vou ter y igual a 2. Então, os pontos que eu vou marcar aqui, por exemplo, menos 2. Então, menos 2. Qual é o correspondente x para essa função aqui? Menos 2 é o 2. O 3. Qual é o correspondente x do 3? Também é 2. Do 5, também é 2. Do 100, vamos dizer aqui que está o 100, também é 2. Essa função aqui, onde para todos os x que eu pegar, o y correspondente é sempre 2, essa função é que a gente chama de uma função constante. Tá? Constante por quê? Porque o valor de y nunca muda, certo? Esse aqui é o tipo mais simples que a gente tem. Quando esse carinha aqui é sempre igual, tá? Então, para todo valor de x que eu escolher, escolho lá o 7, o y é 2, escolhi o 100 ali, o y é 2, tá? E aí eu vou marcando os pontinhos, quando eu junto todos os pontos possíveis, eu tenho essa reta aqui em azul, que representa o gráfico dessa minha função y igual a 2, tá? Então, essa aqui é o nosso primeiro tipo de função, né? A função mais simples que a gente tem, que é a função constante, onde para todo x real, y é um valor constante, tá? Aqui eu coloquei como exemplo 2, mas eu poderia pegar qualquer letra, né? Qualquer número real, né? Pertencente aos reais aí, tá certo? Então, essa é a nossa primeira função. Aí, o valor de x não muda e ela só intersecciona o eixo y, tá? Só vai interseccionar o eixo x quando y for igual a 0. Aí eu tenho uma intersecção com o eixo x, né? Porque ele vai estar exatamente sobre o eixo x. Caso contrário, ela não intersecciona o eixo x. Sempre paralelo ao eixo, tá? Então, vou pegar uma outra página aqui. Vou montar mais um gráfico para a gente falar agora do segundo tipo de funções, que são as funções que têm um x com expoente 1, tá? Então, esse tipo de função aqui, onde o expoente do x é 1, é o que a gente chama de uma função afim, tá? Ou do primeiro grau. A função afim ou do primeiro grau são sinônimos, tá? Qual é a característica principal dessa função? É que o expoente de x, né, nesse caso é 1, e o a aqui é sempre diferente de 0, tá? Então, qual é a característica principal? X expoente 1 e a diferente de 0. Eu posso ter ela como sendo 2x
ter a função como sendo só x, ou x mais alguma coisa, um número, tá? Então, sempre o carinha que está aqui na frente do x corresponde à constante a. Então, nesse caso aqui, nessa função, a nossa constante a é quem? É 1. Nesse caso aqui, a nossa constante a também é 1. E aí eu tenho um cara aqui que não tem x. Quem que é esse? Esse carinha aqui, na nossa equação, sempre vai ser o b. Então, ele, nesse caso, é 2. Né? Nesse outro exemplo aqui de cima, quem que era o a? O a aqui é 2. E quem que é o b? O b aqui é 0. Mesma coisa nesse segundo exemplo, onde eu tenho só x, né? O b, se não aparece, ele é tomado como 0. Tá? O b pode ser 0, já o a, nesse nosso caso aqui, não pode ser 0. Certo? Então, ó, nesse caso anterior, eu tinha só y igual a um número. Agora, nesse segundo caso, eu tenho a dependência da minha variável x e duas constantes, tanto a quanto b. Tá? Nessas equações do tipo ax mais b, essas constantes têm um nome específico. Essa aqui é o coeficiente angular. Depois a gente vai entender por que coeficiente angular. E esse aqui é o coeficiente linear, tá? Então, A, coeficiente angular, e B, coeficiente linear. A gente vai usar, para construir os gráficos da maioria das questões aqui, o GeoGebra, que é esse programinha aqui. Eu acho que eu já tinha apresentado para vocês, ou se eu não me engano, não me lembro. Tá? Com esse programa aqui, fica tranquilo para vocês identificarem os gráficos, e aí quando vocês forem fazer exercícios que envolva domínio e imagem, para vocês conferirem se está certo ou se está errado, vocês podem digitar aqui na barra de entrada a função e ele faz o gráfico bem rapidinho aí. Deixa eu tirar isso aqui. Muito bem. Então, a gente vai fazer os gráficos da função y igual a x mais b, certo? E vamos identificar agora o que acontece com cada uma das incógnitas que a gente estava utilizando ali, né? Tanto a quanto b. Vamos escrever aqui ela de novo. Então, a nossa função aqui que a gente está trabalhando agora é y igual a ax mais b, tá? A equação função do primeiro grau em x. Muito bem. O a, então, ele indica que é o nosso coeficiente angular. O que o a vai fazer com a nossa reta, né? Então, o gráfico da nossa função vai ser essa reta aqui. Se ele fosse zero, ó, se ele fosse zero, eu teria uma equação, uma reta constante paralela ao eixo x, tá? Quando eu tenho a diferente de zero, aí ela já é uma reta que tem uma direção e um sentido, tá? Uma direção, tá? O sentido tanto faz tanto para cima quanto para baixo. Mas ela vai ter uma direção diferente de ser simplesmente paralela ao eixo x, tá? Quando a gente movimenta esse valor de a para valores, vamos começar aqui com o zero, né? Para valores positivos, ó, a gente vê que essa reta, em relação ao eixo x, ela está ficando cada vez mais inclinada, né? Chegando quase a se aproximar do eixo y, né? Ficar paralela ao eixo y. Então, o que o a indica? Se ele é o nosso coeficiente angular, ele está relacionado com o ângulo que essa reta aqui está fazendo com o eixo x, tá? Então, ela indica a inclinação da reta, certo? Então, o a aqui para nós é a inclinação da reta, certo? O que a gente viu? O que a gente está vendo, né? Enquanto movimenta o valor de a aqui. Que para valores positivos, né?
para valores positivos aqui do A, quando o A é maior do que zero, certo? O que que acontece? Essa reta está indo nessa direção aqui. Ou seja, enquanto o x está aumentando, ó, aqui os valores de x estão aumentando. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar direitinho aqui os valores do x. Ó, que 1, 2, 3, para essa direção o x está aumentando, né? E para cada valor que eu pego aqui novo do x, ó, e jogo lá no gráfico, ó, peguei aqui o 2, joguei lá no gráfico, deu no 6. 3, joguei lá no gráfico, deu 8. Então, à medida que eu aumento o valor do x, eu aumento também o valor do y. E aí, nesse caso, né, que o a é maior do que zero, né, positivo, implica então que a minha função ela é o quê? Crescente. Né? Por quê? Porque quando eu pego valores de x maiores, os valores de y também estão crescendo, né? À medida que eu ando nessa direção de x, os valores de y andam nessa direção aqui para cima, tá? Então, nesse caso, quando o a é positivo, a minha função, então, ela é crescente. Agora, se eu ando no sentido negativo, então, da constante a, né? Cheguei aqui no zero, virei uma função constante, agora peguei o menos 1, né? Estou andando aqui com valores inteiros, é menos 1, menos 2, menos 3. Ó, o que que acontece com a função? Ela está apontando nessa direção aqui, né? Na direção negativa de y, né? Ela está indo para neste sentido aqui, digamos assim. Certo? Então, eu estou andando aqui no sentido negativo de A, então menos 3, menos 4, estou indo para menos infinito aqui, diminuindo o máximo que eu consigo, e a minha reta está inclinada agora para baixo em relação ao eixo X, né? Ó, tá indo nesse sentido. Quando eu aumento o valor de X, quanto mais eu aumento o valor de X, menor se torna o valor de Y. Então, nesse caso, onde o A ele é negativo, indica que a minha função ela é decrescente. Certo? Então, o que que indica o nosso A aqui? Esse A, ele indica a inclinação da minha reta. Ou ela está num sentido decrescente, ou ela vai estar num sentido crescente, certo? Então, A positivo, que o A positivo indica que a minha função ela é crescente, e o A negativo indica que a minha função ela é decrescente. Muito bem. Então, já sabemos que essa constante A, o que que ela faz em relação ao nosso gráfico. Agora, o que que será que a constante B faz em relação ao gráfico? Se a gente variar o valor do B, ó, começar no zero, né? Ó, se o B é igual a zero, o que que acontece com a minha função? Que tipo de função eu tenho? Eu tenho a função do tipo y igual a A vezes x, certo? O B é igual a zero. E à medida que eu vou variando o valor de B, ó, aumentando o valor de B, o meu gráfico está subindo aqui em relação ao eixo Y, né? E olhem aqui, ó, eu tenho aqui o B igual a 3, o gráfico passa no 3. Eu tenho B igual a 2, o gráfico passa no 2. Eu tenho B igual a 1, o gráfico passa no 1. Então, o B vai nos indicar a intersecção desse gráfico com o eixo Y, tá? Então, ó, quando o B era 0, eu tinha a função y igual a x e o gráfico da função passava exatamente aqui no 0. Então, quando eu tenho b igual a 1, eu tenho a função y igual a x mais 1, e aí esse carinha aqui, então, está me indicando exatamente esse ponto aonde o gráfico está cortando o eixo y. Então, B indica a interseção com o eixo y, tá? Então, aqui a gente caracterizou as duas constantes que dão origem à minha função do primeiro grau.
O A nos indica a inclinação da reta, se ela é crescente ou ela é decrescente, positivo crescente, negativo decrescente, e B indica a intersecção com o eixo X. Então, onde é que o gráfico da minha função corta, perdão, o eixo Y, né? Corta o eixo Y, tá? Então, à medida que a gente vai variando aqui, intersecciona cima ou mais para baixo, dependendo do sinal do B. Tá? Então, a gente consegue sempre analisar onde que ele está interseccionando e determinar exatamente esse valor, simplesmente olhando para o gráfico da função. Certo? Muito bem. Vejam que quando o B ele é diferente de zero, ó, quando ele é zero, ele intersecciona nesse ponto, e quando ele é diferente de zero, ele tem uma intersecção com o eixo X e com o eixo Y. Perdão, com o eixo Y e com o eixo X. Tá? Aqui é exatamente o valor de B, né? Então, se a gente pegasse ali na nossa equação, aqui por os valores do parâmetro, eu tenho y igual a x mais 3. Quer dizer que esse carinha aqui de intersecção é exatamente o valor do B. Mas quem que seria esse aqui, ó, o menos 3, em relação a essa função? Se a gente olhar para os eixos x e y, esse ponto aqui é a origem dos eixos, onde a gente tem coordenada x0 e coordenada y0. Se a gente olhar para pontos sobre o eixo x, quais são as coordenadas do y correspondente a cada um desses pontos? Como é que eu vou saber qual é a coordenada y? Eu pego o ponto que eu quero e vou andando até a reta y e verifico em qual ponto ele caiu. Ó, então, para todos os pontos que estão sobre o eixo x, eles vão ser do tipo x e 0. Ou seja, a coordenada y desses pontos é sempre 0. Bem, então para mim saber qual é a intersecção com o eixo x do meu gráfico aqui, eu simplesmente pego esta equação aqui que a gente descreveu, x mais 3, tá? Como é que eu sei que é essa equação? Pelos parâmetros que eu escolhi ali, tá? E faço o quê? Igualo ela a 0, tá? Igualando essa equação a 0, eu sei que x é igual a menos 3, né? Passo esse cara lá para o outro lado. Eu escolhi y igual a 0, que é onde intersecciona o eixo x. E esse carinha aqui, ele tem um nome especial, que depois, para todas as outras funções, terão sempre o mesmo nome, né? Quando y é 0, esse valor de x aqui é chamado da raiz da função, certo? Raiz ou zero, né? Pode ser raiz ou zero da função. Então, se lá numa questão ou outra lá perguntar para vocês qual é a raiz ou zero da função, então o que eu tenho que fazer para calcular essa raiz ou zero da função? Eu tenho que pegar o y e fazer ele igual a zero, né? E aí pegar a minha equação e igualar a zero, isso que a gente já estava fazendo ali quando a gente estava falando de imagem, domínio contra domínio, né? Então eu quero saber qual é o valor de x que flecha o zero lá no conjunto imagem da minha função do primeiro grau. Certo? Um monte de informação aqui só nesse gráfico e nessa caracterização, né? Então, o que que a gente viu? O A indica a inclinação da reta, positivo crescente, negativo decrescente. E o B indica a intersecção com o eixo Y, tá? Certo? Então, B intersecção com o eixo Y. Nesse nosso caso aqui, Y igual a x mais 3, a intersecção é no 3, né? E além disso, o gráfico da minha função intersecciona o eixo x em um ponto também. Esse ponto a gente caracterizou como sendo a raiz ou zero dessa função, que é quando y é igual a zero. Certo? Muita informação. Olha, tudo riscado aqui na minha tela. Vou apagar aqui.
vamos fazer uns exercícios para ver se fica mais claro esses conceitos aí, tá? Então, vamos fazer uns exercícios aplicados em relação a essa função do primeiro grau. Vou pegar aqui. Então, Antônio Carlos pegou um táxi para ir à casa de sua namorada, que fica a 15 quilômetros. O valor cobrado engloba o preço da parcela fixa de R$ 4,00 mais R$ 2,20 por quilômetro rodado. Ele quer saber a função que relaciona o número de quilômetros rodados e o preço a pagar pela corrida. Então, aqui, quando a gente tem esse tipo de problema, é um problema aplicado, e a gente fala sobre uma parcela fixa e um preço variável, que é aqui o quilômetro rodado, a gente está falando de funções do tipo AX mais B, tá? Por que eu sei isso? Ó? Porque eu tenho esse cara aqui, que é a parte fixa, e eu tenho essa parte aqui, que é a parte variável. Por que ela é variável? Porque depende do valor do x que eu estou escolhendo aqui. Então, se eu quero construir uma função que me dá o valor a ser pago por uma corrida de táxi, eu estou falando de um valor que é fixo, que é essa aqui, que é a nossa bandeirada de R$ 4,00, e o valor do quilômetro rodado, que são esses R$ 2,20. Tá? Então, sempre a parte fixa refere-se ao B. Então, nesse caso, ele já está me indicando quem que é o valor de B na minha corrida. Então, B é 4. R$ 4,00. O A vai ser exatamente esse valor variável que ele está nos indicando aqui no problema. Então, o nosso A vão ser os 2,20, certo? Então, a nossa função que vai nos dar o valor final da corrida para x quilômetros rodados vai ser 2,20 vezes x, né? Então, vai me dar quanto que eu vou pagar por cada quilômetro que eu andei, mais R$ 4,00, que é só por eu ter entrado dentro do táxi, que eu tenho que pagar. Certo? Então, se lá o Antônio Carlos, ele tem que andar 15 quilômetros, como é que eu vou calcular o valor que ele tem que pagar? Então, eu vou calcular o F de 15, certo? Então, ele andou 15 quilômetros, então, no lugar do X, eu vou colocar 15. Eu vou fazer a conta aí. Quanto que vai dar isso? 2,20 vezes 15. Vamos calcular aqui. 2,20 vezes 15 mais 4. Então, isso aqui dá 37. R$ 37 ele iria pagar por essa corrida de 15 quilômetros. Tranquilo? Tá muito ligeiro? Tá? Então, sempre quando a gente falar de problemas onde a gente tem uma parte fixa e uma parte que seja variável, a gente está falando de uma equação do primeiro grau, tá? Onde a gente pode modelar esse problema com uma equação do primeiro grau. Interrompam aí se vocês estiverem achando muito difícil, tá? Vou pegar esse segundo exemplo aqui. Professor, a gente sempre pode usar essa função? Quando tiver AX mais B? sim, para Y esses, igual a... e sempre que tiver esses problemas que tenha uma certa taxa fixa e outra variável, a gente sempre pode usar essa função y igual a x mais b, tá? Para a gente modelar esse tipo de problema. Vai ter bastante exercícios ali na lista em relação a isso, né? Então, vocês vão conseguir identificar ali quando fala custo fixo e custo variável, ou que tem uma parte que vocês entendam que ela não muda e uma parte que muda, né?
Então, nessa aqui do táxi, fica bem claro ali que tem uma parte que não muda nunca, e tem uma parte que muda que depende de algum parâmetro, né? Que no nosso caso aqui seria o quilômetro rodado. Ah, então aqui eu posso modelar por uma equação do tipo ax mais b, tá? Claro que se falar de mais informações, aí depende, a gente pode ter que usar uma função do segundo grau, do terceiro grau, mas a princípio os problemas que a gente vai ver vão ser modelados, em sua maioria, por equações do primeiro grau. Nesse segundo exemplo aqui, corretor de imóvel recebe mensalmente da empresa em que trabalha de duas partes. Ó, então, se tem duas partes, aqui eu já intuo que eu posso utilizar uma equação desse tipo para modelar esse problema. Vamos ver agora as informações que ele está nos dando aqui. Ó. Uma ajuda de custo de R$ 700 e uma parte variável que corresponde a um adicional de 2% sobre o valor das vendas realizadas no mês. Muito bem. Em certo mês, as vendas somaram 300 mil. Qual a função que relaciona o total de vendas e o valor a ser recebido pelo corretor? Muito bem. Então, aqui ele me dá uma informação inicial e me confirma depois. Eu tenho uma parte variável e uma parte fixa, que é essa ajuda de custo. Muito bem. Então, essa ajuda de custo fixa, eu já sei que são os R$ 700 que referem-se à nossa constante B. A nossa constante A refere-se sempre à parte variável, que nesse caso aqui é o adicional de 2% sobre o valor de venda, ou seja, o A vai ser igual ao quê? A 2%, certo? Eu nunca escrevo dentro da minha equação o 2% com esse sinalzinho de porcentagem, tá? Eu sempre transformo ele para uma fração ou para um número decimal, que é 0,02. Eu sempre utilizo ou esse formato ou esse, tá? Sobre o valor de vendas. Então, a nossa função aqui, ou o salário dele, né? Vamos colocar assim, o salário do corretor, ele depende dessa quantidade X, né, que é o valor das vendas naquele mês. Então, 0,02% do valor das vendas, mais o seu adicional de ajuda de custo de 700, tá? Então, essa aqui é a nossa função que calcula, né, que relaciona o total de vendas e o valor recebido pelo corretor em cada mês. Se ele vendeu 300 mil, então eu vou calcular o que? O S de 300 mil. Então, ali no lugar do X, é 0,02 vezes 300 mais os 700 de adicional. Quanto que dá isso? 2 vezes 3 dá 6. Aqui ando duas casas, corto 2 zeros. Sobram 3 zeros aqui, mais 700. Isso aqui é 6.700. Então, no mês que ele vendeu 300 mil, ele vai ganhar 6.700 reais. Tranquilo? Aí depois eu coloco esses slides ali para vocês tentarem refazer esses exercícios aí. Vamos ver o próximo exemplo. Suponha que uma companhia de software para computadores produza e venda um novo programa de planilhas a custo de 25, então 25 por cópia. E 25 dinheiros aí, não tem se é reais ou 25 dinheiros. E que a companhia tenha um custo fixo de 10 mil por mês. Expresse o total do custo mensal como uma função do número X de cópias vendidas e calcule o custo quando X é igual a 500. Então, a gente está falando aí de custo sobre o número de cópias dessa empresa, né? Então, o custo mensal que
que ela tem. Então, se ela tem ali um custo de 25 por cópia, então essa parte aqui é a nossa parte variável, né? O que representa a parte variável? O A. Então, o nosso A, nesse caso, são 25. E o nosso custo fixo mensal é o nosso B, que são os nossos 10.000 por mês. Então, como é que fica a nossa função custo aqui? 25 vezes x mais 10.000. Ok? Essa aqui é a nossa função custo. Quanto que ele vai gastar, né? Quanto vai custar para ele fazer 500 cópias? Então, eu vou fazer lá, custo para 500 cópias. Então, vão ser 25 vezes 500 mais 10.000. Aqui vai dar 125 mais 2 zeros mais 10.000. Então, 12.500 mais 10.000, isso aqui vai dar 22.500 dinheiros. Então, esse aqui é o valor final que ele vai pagar sobre o custo, né, de fazer ali, então, de 500 cópias. Tranquilo? Nesses 3 casos aí, a gente construiu a função a partir de alguns problemas aplicados, né? Mas se a gente for olhar aqui para o gráfico da função, a gente pode ver que tem muita coisa ainda que a gente pode calcular, né? Por exemplo, vamos abrir uma outra página aqui. Se eu tenho a minha função y igual a 2x mais 3. O que eu posso perguntar sobre essa função aí para vocês? Qual a interseção... A letra horrível, mas é isso aí. Qual a interseção com o eixo y nessa função aqui? Qual é a intersecção com o eixo y nessa função? O que a gente sabe? A intersecção com o eixo y é sempre esse carinha aqui que está sozinho. Então, eu já sei que a intersecção é o B, que no nosso caso da função ali é 3, certo? Tem mais alguma coisa que eu posso caracterizar esse ponto B igual a 3? Se a gente olhar para o gráfico, vamos olhar aqui para esse gráfico aqui, né? Esse B igual a 3 é um ponto, né? Eu posso marcar ele aqui como sendo um ponto desse gráfico aqui. E qual é a coordenada x desse ponto? O y é 3. Qual é a coordenada x aqui? Esse ponto está sobre o eixo y. Quando eu jogo ele lá para cima do eixo x, eu vou cair aonde? Exatamente no zero, né? Então, quer dizer que a coordenada x desse ponto é o zero. Então, esse ponto aqui é o 0 e 3. Depois a gente vai falar sobre esse ponto específico aqui. Muito bem. Vamos voltar lá para o nosso exemplo. Então, eu perguntei para vocês qual é a intersecção com o eixo y, e agora eu quero saber qual é o zero dessa função. O que é o zero dessa função? É a mesma coisa que eu perguntar qual é a raiz dessa função aí. E onde é que fica a raiz? A raiz é exatamente quando y é igual a zero. Ok? Então, se y é igual a zero, quer dizer que eu tenho que pegar aquela função ali, 2x mais 3, e igualar a zero e verificar qual é o x que torna essa equação igual a zero. Então, eu tenho que isolar o x nessa relação ali. Então, como é que fica? 2x mais 3 vai ficar 2x igual a menos 3. X vai ser igual a menos 3 meios, certo? Então, essa aqui
é a nossa raiz, ou zero da minha função do primeiro grau. E aí, se a gente olhar no gráfico, esse ponto aqui é exatamente o ponto menos 3 meios, né? Menos 3 meios. É porque eu tinha descrito antes. Então, esse ponto aqui é exatamente o ponto menos 3 meios. A gente pode até marcar ele aqui, ó. Verificar as coordenadas. Vamos exibir o rótulo aqui. Ó, tá aqui, ó. Então, o meu ponto é o ponto menos 1,5, que é exatamente 3 meios, e 0 para o y, né? Que representa, então, a intersecção com o eixo x, né? Que representa a raiz desta equação, tá? Vou falar mais sobre função do primeiro grau. Como é que eu faço? Como é que eu faço para determinar a lei da função quando eu tenho o gráfico simplesmente dessa função? Como é que eu faço para tirar dados desse gráfico e construir a lei da função que representa esses gráficos aí? Alguma ideia? Por exemplo, na letra A. O que eu tenho de informação aqui nesse gráfico? Eu tenho esse ponto aqui, né, que é a intersecção com o eixo x. Tenho esse outro ponto aqui, que é a intersecção com o eixo y. E tem mais um ponto aqui que ele me deu, ó, que é esse carinha aqui, que tem coordenadas 1 e 1. Tá? Quando a gente fala de função, onde o gráfico é uma reta, eu já associo direto a essa lei, a x mais b, tá? Que é a função do primeiro grau. Sempre o gráfico da função do primeiro grau é uma reta crescente ou decrescente. O que indica se ela é crescente ou decrescente? O valor do a, né? Positivo crescente e negativo decrescente. Olhando para esse gráfico aqui, eu já tenho uma informação inicial, que é o a, ele é negativo. Por quê? Porque o gráfico está decrescendo, está apontando para baixo aqui. Muito bem, então eu já sei que quando eu descobrir o valor do a, ele tem que ser um número negativo. Se eu descobrir um número positivo é porque está errado. Qual é outra informação? Ele já me indica qual é o valor do b. O valor do b, como a gente já falou, é a intersecção com o eixo y. Então, o b, nesse nosso caso, vai ser 2. Então, eu já tenho uma primeira cara aqui para a nossa função do primeiro grau. Ó, é a y igual a ax mais 2. Tá? Agora eu tenho mais dois pontos, ó, que é o ponto 1, 1 e esse outro ponto aqui. Então, eu tenho mais dois pontos. Ponto de coordenadas 1 e 1, ponto de coordenadas 2 e 0. Tá? Esse cara é o quê? Esse cara é a raiz da minha equação. Tá? Y igual a 0, x diferente, pode ser igual a 0 também, sempre que y for igual a 0, esse valor aqui representa a raiz da minha equação. Então, eu posso simplesmente substituir esse ponto aqui, né, e encontrar o valor do A. Então, A vezes 2 mais 2, isso aqui tem que ser 0. E aí, eu, então, agora encontro o valor de A nessa equação. Então, vai ficar 2A igual a 2, menos 2, né? Passo esse carinha lá para o outro lado, troca de sinal. Mais para cima aqui. E aí, então, A vai ser igual a menos 2 dividido por 2, e isso aqui é menos 1. Então, descobrimos o valor do A. Então, eu já posso descrever a minha equação, né? Já sabia quem era o B, então a minha equação que descreve aquele gráfico é o menos 1 vezes x
mais 2. Tá? Então, ó, confirmou que eu já tinha dito antes, né? Que a gente já tinha conjecturado antes, que o A é um número negativo, porque a reta é decrescente, então foi isso que a gente descobriu, ele é menos 1. E o B é exatamente o elemento que corta o eixo Y. Agora, e esse outro ponto aqui que ele nos deu, 1 e 1? Bom, a gente poderia ter usado ele na construção, né, na determinação de A e B, ou a gente pode usar ele agora aqui para verificar se realmente essa lei que a gente descobriu passa por esse ponto 1 e 1. Como é que a gente vai fazer? Então, o meu ponto aqui é 1 de coordenadas 1 e 1. Então, quer dizer, se eu substituir x aqui, o resultado do y tem que ser 1. Então, vamos lá. Y vai ser igual, vou substituir x igual a 1, mais 2. Então, y vai ser igual a menos 1 vezes 1, menos 1, mais 2, isso aqui é 1. Beleza. Confirmamos aqui, né? Se o x é 1, o y também é 1. Tá? Então, conseguimos determinar a lei de formação para essa função aqui. Agora, vamos pegar o nosso gráfico da função b. O que ele nos dá de informação? Ó? Tenho 2 pontos, esse e esse. O primeiro aqui representa o quê? Representa a raiz dessa equação. E o segundo vai representar o P, né, que é a intersecção com o eixo y. Então, na letra B, eu tenho que a minha função y é igual a x mais b. É uma função do primeiro grau, por quê? Porque ela é uma reta. É uma reta crescente, então eu sei que o A ele é positivo. Quando a gente descrever, o resultado final do A tem que ser um número positivo. E a gente já descobriu, através do gráfico, que B vale 10. Por quê? Porque é o ponto onde o gráfico intersecciona o eixo Y. Muito bem, o que mais de informação que ele nos deu? Ele nos deu a raiz de informação, então, que é o ponto menos 5 e 0. E 0. Certo? Menos 5 e 0. E agora, o que a gente faz? Que esse ponto está nos dizendo que se eu substituir menos 5 no lugar do x, o resultado final tem que ser 0. Então, é isso que eu vou fazer. Então, a vezes menos 5 mais 10, isso tem que ser 0. Então, eu vou só ajeitar. Vou passar esse carinha para o outro lado e ajeitando aqui. Como é que fica? Menos 5a vai ser igual a menos 10. Vai ser para o outro lado. Passo esse cara agora aqui dividindo. Então, a vai ser igual a menos 10 dividido por menos 5. Menos 10 dividido por menos 5, 2. Né? Menos com menos fica positivo. Fica mais, né? O número positivo. Então, isso aqui é maior do que 0, conforme a gente tinha conjecturado antes. Muito bem, então como é que fica a nossa equação? Y igual a 2, que é o nosso valor de A, vezes x mais 10, que é o valor de B. Certo? Vejam que nesses dois casos aqui, tanto na letra A quanto na letra B, a gente precisou sempre de 2 pontos para descrever a lei da minha função. Tá? E sempre que a gente precisar descrever a lei de uma função do primeiro grau, a gente precisa de ao menos 2 pontos. Por quê? Porque eu tenho 2 incógnitas aqui para serem descobertas. Tá? E aí, com esses 2 pontos, eu consigo descobrir elas. Na letra C, eu acho que vai ficar mais claro essa condição. Né? Ó, o que diz a letra C? Na letra C, eu tenho isso aqui. Vamos puxar aqui para baixo essa figurinha. Partindo da letra C. O que eu tenho aqui na letra C? Eu tenho esse gráfico
a minha função é uma reta, então eu já sei que a cara dela é ax mais b. E, além disso, eu posso indicar que o A é negativo, porque o gráfico está diminuindo à medida que o x está aumentando, certo? Muito bem, eu tenho 2 pontos aqui marcados e eu posso determinar qual é a coordenada x e qual é a coordenada y desses pontos. Então, esse primeiro aqui, ó, de vermelho aqui, acho que é melhor, vai ser o ponto de coordenada x, ó, 1, aqui embaixo, seguindo o pontilhadinho, né? E coordenada y está aqui, ó, 3. Então, o meu primeiro ponto aqui é o meu ponto de coordenadas 1 e 3. O segundo ponto é esse carinha aqui, ó. Então, eu vou olhar aqui para o x e seguindo aqui o pontilhado, chego aqui no 5. Então, coordenada x é 5. E aí, eu vou seguindo o pontilhado para cá, chego lá no 1, coordenada y 1. Então, o meu outro ponto aqui é o ponto 5 e 1. Tá, mas o que eu faço com esses pontos aqui? Eu tenho que, se eu substituir 1 no lugar do x, o correspondente y vai ser 3. Se eu substituir 5 no lugar do x, o correspondente y tem que ser 1. Então, é isso que eu faço, ó. Pego a minha função, a vezes 1 mais b, o resultado final tem que ser 3. Pego o meu segundo ponto, a vezes 5 mais b, e o resultado final tem que ser 1. O que a gente gera aqui? Um sistema de duas variáveis, tá? Vamos só ajeitar aqui, ó. A mais b igual a 3 e 5a mais b igual a 1. Como que a gente resolve esse tipo de sistema aqui? A forma mais simples que eu vejo, certo? Vocês podem encontrar uma outra maneira de fazer, não tem problema nenhum. O mais simples que eu vejo é por soma, ok? Mas somar o quê? Uma equação com a outra. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar. Eu vou pegar essa equação aqui e vou multiplicar por menos 1. Tá? E aí como é que fica? Ó? Meu sisteminha vai ficar assim, ó, menos A, multipliquei toda a equação de cima aqui, o A, o B e o 3. Menos A, menos B, igual a menos 3. Então, substitui o sinal. Quando eu multiplico por menos 1, eu mudo o sinal de todo mundo. E agora, continuo com a equação de baixo. 5A mais B igual a 1. Quando eu falo de soma, eu vou pegar essas duas equações e exatamente somar elas. Então, o que tem A com o que tem A, o que tem B com o que tem B, os termos independentes com termos independentes. 5A menos A, isso aqui vai dar 4A. Menos B com B, isso aqui cancela, né? 1 mais 1 com menos 1 vai dar 0, né? Então, 0B. E aqui do outro lado, 1 menos 3 sobram menos 2. Menos 2. Tá? Então, eu fico com a equação 4A igual a menos 2. Passo o A para o outro lado lá, dividindo. Eu fico com A igual a menos 2 quartos. Eu posso simplificar, eu fico com menos 1 meio, né? Dividido por 2. Muito bem. Com isso, eu consegui determinar o valor de uma das constantes, que é o A. Agora, eu pego uma dessas equações, pode ser desse sistema, pode ser desse outro sistema aqui de cima, aí tanto faz, tá? E substituo esse valor do A. Então, eu sei que o A é menos 1 meio, então vou pegar esse sisteminha aqui de cima, ó. Então, A mais B igual a 3. Já sei que o A é menos 1 meio, então substituo aqui, ó, menos 1 meio mais B é igual a 3. E agora isolo B. Então, B é igual a 3 mais 1 meio. E aí vai só resolver o MMC, né? 2 e 1 aqui, né? Que é 2. Então, vai ficar 2. 2 vezes 3, 6 mais 1. Então, isso aqui é 7 meios.
Então, descobri tanto o valor de A quanto o valor de B. Como é que fica, então, a nossa equação? Então, a nossa equação final vai ficar assim. Y igual menos 1/2 vezes x mais 7/2, certo? Tem coerência com o gráfico que a gente encontrou aqui, ó? Acredito que tenha, né? Ó, o menos 1/2 indica que o gráfico é decrescente, fechou. Aqui dá mais ou menos para ver que a raiz é 7. Se a gente igualar isso aqui a zero, a gente vai ver que exatamente a raiz dessa equação é 7. E aqui 7/2 é mais ou menos 3,5, que é exatamente onde o gráfico está interseccionando aqui o eixo y, tá? Então, beleza, faz sentido a nossa equação aqui e está coerente com o gráfico que a gente tem representado na figura. Certo? Dúvidas? Sim, não, talvez. 9 horas agora. Se eu pedisse para vocês, lá na prova, lá, ou no trabalho, opa, tirar essa reta daqui. Se eu pedisse lá para vocês no trabalho, me indique ou descreva a reta que passa por esses dois pontos aqui. Que pontos são esses, senhor? Olhando para o gráfico aqui, para o meu plano cartesiano, eu consigo descrever quem são as suas coordenadas, né? X e Y. Então, nesse caso aqui, desse primeiro carinha, qual é a coordenada X dele? 1. E a coordenada Y? 3. E esse outro? Coordenada X, 3. Coordenada Y, 5. Tá? Então, eu tenho dois pontos aqui. O que eu tenho que fazer? Eu quero descobrir qual é a reta, ou qual é a equação da reta que passa por esses dois pontos. Ó, fiz um esboço do gráfico aqui, mais ou menos. O que eu já sei? Que o A é um número positivo, certo? Até que com esse gráfico já dá até para descobrir quem é o B, ó. O B é 2. E ficou fácil, né? Com o gráfico usando GeoGebra. Já sei quem é a intersecção com o eixo Y. Mas se eu não soubesse, como é que eu teria que fazer? Ah, eu vou pegar aqui a minha equação, ó. Y igual a x mais B. Tenho dois pontos. 3 e 5 e o 1 e o 3. O que eu vou fazer? Vou montar o sisteminha, utilizando cada um dos pontos. Então, quer dizer que se A vezes 1 mais B, isso é 3, e A vezes 3 mais B, isso aqui é 5. E aí, vou fazer o quê? Multiplicar. Vou multiplicar um deles por menos 1. E aí, como é que fica? Nesse caso, substituindo ali, né? Vou fazendo a modificação, então vai ficar menos A, menos B igual a menos 3. 3A aqui embaixo, mais B igual a 5. Faço a soma desses dois sisteminhas aqui. Então vai ficar 2A, elimino esse cara, 5 e 3, sobram 2. Então A vai ser igual a 1, né? 2A igual a 2, passo dividindo, então A igual a 1. Se o A igual a 1, pego essa primeira equação aqui de cima, ó. A mais B igual a 3. Igual a 3 aqui. Vai. O A igual a 1, substitua aqui, vai ficar A mais B igual a 3. Então B vai ser igual a 3 menos 1. O B igual a 2, como a gente já tinha visto ali, né? Pelo próprio gráfico da função.
E aí descobrimos quem é o A e o B. Então, a nossa função é x mais 2. Certo? Tem outra forma de fazer isso? Tem outra forma de fazer isso, que é o que a gente chama de taxa de variação. Taxa de variação da minha função do primeiro grau. A taxa de variação da minha função do primeiro grau, ela é constante. Ou seja, se eu pegar dois valores de x, então vou pegar aqui os pontos ali, pode ser o 1 e o 3 mesmo, e o 3 e o 5, certo? Vou dar nome para eles aqui. Vou chamar esse carinha aqui de x1, esse é o y1. Esse aqui é o x2, esse é o y2. A minha taxa de variação é a constante A, certo? Como que calcula essa taxa de variação? Vai ser a variação de y, y2 menos y1, dividido pela variação de x, x2 menos x1. Tá? Ou seja, 5 menos 3 dividido por 3 menos 1. Então aqui vai dar 2, e aqui embaixo dá 2, ou seja, a minha variação aqui é 1. E aí eu posso pegar quaisquer pontos, né, que eu quiser. Claro que pertencendo à mesma reta, a taxa de variação sempre é a mesma, 1. E aí eu já descobri direto aqui quem é o A. E aí para descobrir o B é só eu pegar minha fórmula lá, x mais b, substituo, já sei que o A é 1, então eu tenho essa equação, e escolho um dos pontos. Então eu pego aqui o 1 e o 3. Substituo ali, então 1 mais b é igual a 3. Então eu chego que b é igual a 2. Acho que é mais rápido e mais simples do que fazer o sistema, né? Caso vocês não tenham familiaridade com o sistema. Então, pode fazer dessa outra forma aqui também, tá? Por taxa de variação. Que no nosso caso aqui é sempre a constante A. A taxa de variação. Por isso que ela é a inclinação da reta, né? É o ângulo. Taxa de variação refere-se a ângulo. Depois de quando a gente for falar de derivada, a derivada da função do primeiro grau, a taxa de variação instantânea da função do primeiro grau é o A. Fica mais tranquilo de entender e relacionar esses pontos aí. Tá? Eu acho que a gente não vai avançar para a função do segundo grau. Acho que já enchi a cabeça de vocês bastante pela aula de hoje. Não sei o que vocês acham. Eu acho que tá bom, professor. Tá. Eu vou tirar duas questões daí do trabalho e a segunda lista aqui dessa semana vocês não precisam fazer, tá? Que é referente à função do segundo grau, tá? Essa lista aqui, eu vou colocar ela lá para baixo, tá? Para a aula não do dia 17, mas para depois, no outro módulo ali, na outra parte. Tá? Eu vou colocar mais uma aula aqui, daí incluo a função quadrática. Eu vou pedir para vocês botarem o nome, mas não saírem ainda, que eu quero combinar umas coisas com vocês para a semana que vem. Só coloquem o nome aqui para ficar gravado, e aí eu já paro a gravação e a gente já conversa. Muito bem. Depois a Andressa e a Juliana. Aí. Deixa eu parar aqui.